A paz do Senhor para todos. Quero aqui compartilhar um texto da Palavra de Deus, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12, 13 e 14, que diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Nós vemos aqui na Bíblia Sagrada que grandes homens de Deus e mulheres de Deus alcançaram a vitória pela fé, porque venceram o medo pelo poder do nome do nosso Deus. Vemos na Bíblia Moisés diante do Mar Vermelho. O povo queria voltar, se entregar a Faraó, porque estavam dominados pelo medo, não viam solução para o problema. Se eles voltam para Faraó, todos teriam sido mortos, porque Faraó não queria recapturá-los, pelo contrário, queria matá-los para vingar a morte dos primogênitos no Egito. Graças a Deus que o líder Moisés não deixou que o medo do povo contaminasse o seu coração, pois ele confiava em Deus, e ele clamou ao Senhor, e Deus falou: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. O Mar Vermelho se abriu, e o povo atravessou, e alcançaram a vitória, pela fé. Josué recebeu um chamado de Deus após a morte de Moisés. Deus falou: Josué, o meu servo Moisés está morto. Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, nem se aparte da tua boca o livro desta lei. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. E por Josué não temer, ele hoje faz parte da galeria dos heróis da fé, vendo as muralhas de Jericó vindo abaixo, porque ele não temeu. Davi, um jovem pastor de ovelhas, quando foi levar comida para os seus irmãos no campo de batalha, pois Israel estava em batalha contra os filisteus, ele chegou no momento que o gigante Golias estava afrontando o exército de Deus e afrontando o próprio Deus. Os soldados de Saul, homens preparados para a guerra, estavam atemorizados, com medo, escondidos. Mas Davi foi até Golias e falou: Golias, tu vem a mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi venceu o gigante pela fé, porque venceu o medo. Vemos também Ananias, Misael e Azarias receberam uma ordem, um decreto do imperador da Babilônia, que todos deveriam se curvar diante da estátua de ouro. Mas Ananias, Misael e Azarias não obedeceram o decreto, permitiram serem lançados na fornalha, porque venceram o medo pela fé. E o primeiro homem da fornalha estava lá, porque o nosso Deus não é o quarto homem, ele é o primeiro. Quando jogaram os três lá, o Deus Todo-Poderoso já estava lá para dar vitória aos três dentro da fornalha. Fizeram outro decreto para impedir que orassem no espaço de 30 dias, mas o profeta Daniel não abriu mão de uma vida de oração, não obedeceu aquele decreto e continuou clamando. Foi lançado na cova dos leões. O rei Dário, quando se apercebeu do que ele tinha feito, induzido pelos governadores, ele chegou pela manhã e falou: Daniel, o teu Deus te livrou da cova dos leões? E Daniel falou: não, só me livrou, como também passou comigo aqui, porque Daniel venceu o medo pela fé. E o nosso Cristo, 100% Deus e 100% homem, na forma humana, ele também venceu, pois ele não temeu a cruz do Calvário. Porque se Cristo tivesse temido a cruz do Calvário e não tivesse entregado a sua vida por nós, todos estariam condenados ao inferno. Mas Cristo venceu a cruz, Cristo venceu a morte, e ele nos garante a vitória. E para concluir esse vídeo, os cristãos da igreja primitiva, saiu outro decreto do Império Romano, que era proibido adorar a Jesus Cristo, só podia adorar o imperador e os deuses pagãos.
Mas os crentes da igreja primitiva continuaram adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Foram lançados no Coliseu Romano. Muitos perderam a sua vida, mas alcançaram a vida eterna, porque não temeram a morte. Então que essa mensagem venha trazer fé para o meu e para o seu coração. Podemos sentir medo, porque somos de carne e osso, mas não podemos viver pelo medo, e nem deixar que o medo nos domine, porque a fé em nosso Deus Todo-Poderoso nos garante a vitória. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.